Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de maio, nós vamos meditar em Esther, do capítulo 4 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Se nos primeiros 3 capítulos de Esther, nós vemos uma mulher linda, maravilhosa, formosa, né? Uma moça que era virgem, órfã, criada pelo seu tio, judia de nascimento, mas que atraiu a atenção não só do rei, que a tornou rainha, mas de todos que estavam ao seu redor. Aqui no capítulo 4, que é nossa leitura de hoje, nós vamos deparar com uma mulher de atitude, uma mulher de autoridade, uma mulher de fé. Essa é a Hadassah que eu te apresento hoje, né? No nosso contexto aqui babilônico, ela era chamada de Esther. Quando soube Mordecai tudo quanto que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. Saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde se chegava notícia do rei e da sua nova lei, havia entre os judeus grande luto, grande jejum, choro, lamento, e muitos deitavam pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e o eunuco e a fizeram a saber, com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Olha só, chegou a notícia a Esther que o seu tio estava vestido de pano de saco, ou seja, mulambento. Essa foi a notícia, mas não se falou por que estava acontecendo tudo aquilo, não é? Pois bem, rainha Esther está toda no seu glamour. Então Esther vai chamar Ataque, um dos eunucos do rei, e este lhe dera para servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e que motivo ele tinha recusado a roupa e por que motivo estava vestido de pano de saco. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, à porta do rei. E Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. E como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado, ou seja, uma cópia do decreto escrito que fora publicado em Suzã, sobre a destruição, para que o eunuco mostrasse a Esther e a fizesse saber tudo o que estava acontecendo, a fim de que ela fosse interceder, né, pelo seu povo na presença do rei, que pedisse a ele misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, e não, senão uma sentença, a sentença de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. Ou seja, já havia passado o glamour, não é? E Esther estava meio esquecida do rei. Há um mês ela estava sem ser chamada à presença do rei. E existia toda uma tradição real, né? Então, já colocamos aqui. E fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então, lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imaginas que por estares na casa do rei, tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora,
outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe se para este tempo é que foste chamada rainha. Olha que coisa linda, não é? Que despertar, que reflexão nos traz esse texto. Pois bem, não é por um acaso que você nasceu na sua família, não é por um acaso que você nasceu nesse tempo, não é por um acaso que você trabalha naquele lugar. Não é por um acaso. E Mordecai fala sobre isso a Esther. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se achar em Suzã e jejue por mim. Não coma nem beba por 3 dias. Você já pensou nisso? 3 dias sem comer e sem beber? Hoje, muitas vezes, não queremos fazer jejum de uma refeição. E queremos a interferência de Deus na nossa vida, não é? Aqui há um despertar de Esther para a realidade espiritual, que era necessário, sim, se colocar na brecha. E não há outra forma melhor do que jejum e oração. Precisamos voltar a esta prática, a prática do jejum. Comece, se você não tem esta prática, a jejuar uma refeição. Vá aumentando aos poucos, até que você consiga fazer um jejum de 12 horas, de 24 horas, porque aqui foi de 3 dias. Desafiador, não é? Pois bem, depois disso, desse chamamento ao jejum e à oração de todo o povo, eu irei ter com o rei, ainda que com a lei, se perecer, perecer. E é nesse texto que nós vamos meditar no nosso versículo do dia. Pois bem, então se foi Mordecai e fez tudo o que Esther havia lhe ordenado. E ao 3º dia, olha só, uma multidão de judeus orando e jejuando por 3 dias. Olha o resultado aqui. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. E o rei estava assentado no seu trono real, fronte à porta da sua residência. E quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante o rei. E ele estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro, em que tinha a mão. E Esther se achegou e tocou a ponta do cetro. Era essa a etiqueta que se usava naquela época, E Esther foi muito bem instruída, nos costumes reais. Então, Esther diz ao rei: que é que tens, rainha Esther? Isso é Assuero falando para ela. Ou qual é a tua petição? Até metade do meu reino eu te darei. Olha só, respondeu a rainha: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendemos ao convite de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete de Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete de vinho: qual é a tua petição e que te se dará? Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e o desejo é o seguinte: se achei favor perante ao rei, e se bem parecer ao rei conceder-me uma petição e cumprir o meu desejo, venha o rei e Amã ao banquete que irei de preparar amanhã, e farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantava para se prostrar diante dele, nem se movera diante dele. Então ele se enche de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve
e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, que era sua esposa. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo que o rei tinha feito por ele, engrandecido ele, como ele tinha sido exaltado sobre todos os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Ester: a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também amanhã estou já convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu não ver o judeu Mordecai assentado à porta do rei, ele me incomoda, ele me tira do sério, é isso. Então lhe disse Zeres, sua mulher, todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então entre alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita e Amã mandou levantar a forca. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis do reino e nele passou o rei a ler. Achou escrito: Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, e os dois eunucos do rei, que guardava a porta e que tinha procurado matar o rei. Lembra desse episódio? Está lá relatado no capítulo 2 do livro de Ester. Falamos sobre ele aqui. Então disse o rei: que honra e distinção se deram a Mordecai por isso? Não lhe foi conferido, respondeu os servos que serviam ao rei. E perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, quem estava no pátio? Amã. Quando ele entrou no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que faça ele entrar. Então, Amã, o rei lhe disse: que se fará Amã ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Pensamento de Amã. E aí ele responde ao rei: quanto ao homem ao quem o rei agrada ao rei honrar-o, que traga as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça uma coroa real. Entregue-lhe as vestes do cavalo nas mãos dos quais o nobre e os príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. E leve-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele e se apregoe. Assim deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, tome as vestes e o cavalo como disseste e faça isso ao judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto me dissestes. Amã tomou as vestes, o cavalo e vestiu Mordecai. Apregou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo o que tinha sucedido. Então os sábios e Zeres, a sua esposa, lhe disse: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falando estes ainda com ele, chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Veio, pois, o rei e Amã para beber com Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a sua petição, rainha Ester? E se te dará, que desejas?
cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha Esté: se perante o rei te achei favor, e se bem parecer, dei-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. E se ainda, como os servos e como a serva, nos mantivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero diante da rainha Esté: quem é este? Aonde está este cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esté: o adversário e inimigo é esse Amã, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e perante a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar pela sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a minha rainha perante a mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriu-se o rosto de Naamã. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia ao rei: eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para matar Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforque-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. E amanhã nós continuaremos com novidades para o judeu. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E como é bom confiarmos a Ti. E como é bom nos achegarmos a Ti. Porque em Ti há tudo o que precisamos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E se já é inscrito, convide mais um para fazer parte aqui deste momento tão especial. Deus te abençoe.